Há 8 anos atrás, eu assisti um vídeo em inglês no YouTube que dizia o seguinte: você deve escrever numa folha de papel as suas metas para os próximos 10 anos. E depois você dilacera isso como você quiser, as metas anuais e etc. E você acredita nisso? Eu acredito porque eu faço isso e funciona. Então não é algo místico, não é algo que mentalizou vai acontecer. Não. Mentalizou, pensou recorrentemente naquilo, seus hábitos vão fazer com que ações se transformem em resultados. Essa é a mais pura lei da atração. Então não é só pensar e ficar com a bunda na cadeira, é levantar e cumprir com aquela coisa. Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sempre assim. Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E intuitivamente eu sabia disso desde criança. Então, o Finch que vocês veem hoje não começou a se vestir assim ou se comportar dessa maneira depois que começou a ter resultados. Não. Primeiro você precisa ser para ter. Se você inverter essa ordem, você não vai conseguir o que você quer. Eu posso colocar R$1 milhão na sua conta, se você estiver despreparado, provavelmente você vai perder esse dinheiro. Ok? Então, eu li uma frase num livro do Napoleão Hill que dizia o seguinte: vista-se como pessoas ricas, se você quer ser alguém bem-sucedido. O meu trabalho eu levo a sério. E quando eu me visto assim, eu entro em um outro estado de mindset. Quando eu estou no estado mais confortável, a minha mente pode interpretar que eu estou muito confortável para fazer algo muito sério. Meu trabalho é coisa séria. Para ter todo o resultado que eu tenho que levar o meu trabalho a sério. Muito se ouve no mundo motivacional, no mundo do to do it, que para fazer as coisas você deve fazer primeiro, deixando o perfeccionismo depois. Então tem aquela máxima: feito é melhor que perfeito. Eu já não negocio com o perfeccionismo. Perfeccionismo para mim não tem a ver com procrastinação. Muitas pessoas, na verdade, procrastinam, achando que estão sendo perfeccionistas. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar lá, por isso eu não coloco o meu perfeccionismo de lado. Então, quando eu vou fazer uma coisa, ela tem que estar do modo outlier, ela tem que estar do modo surreal, ela tem que estar do modo que vai gerar wow para as pessoas. Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Eu sabia que não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Eu vou chegar lá. Só me dê tempo. Se não, imediatamente, definitivamente. Então eu gosto de ouvir isso, porque até o momento, Gus, que eu não escuto, talvez eu estou sem parâmetro. Eu não sei onde é que eu tenho que melhorar. Todos nós vivemos numa grande bolha. Nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando e etc. Então, eu prefiro me cercar de amizades sinceras. Ninguém passando a mão na minha cabeça, ninguém dizendo que eu sou melhor. Cara, eu sei que eu já sou melhor nas coisas que eu faço, naqueles pequenos detalhes e etc. Eu quero saber no que eu sou pior. Antes de chegar nesse nível, você não deve se fazer essa pergunta: como que eu encontro essa pessoa? Você deve primeiro adquirir uma coisa muito importante: maturidade emocional. Cara, é você aguentar uma crítica e não inventar desculpinha. Fica na sua. Escuta e diga obrigado. Eu vou fazer melhor. É você olhar para dentro de você mesmo, uma terceira pessoa, tirando o seu ego, tirando vaidade, qualquer outra coisa, e assumir que a responsabilidade por estar fazendo a coisa como você está fazendo é sua. Você sabe com o que eu mais aprendo? Com hater, cara. Hater são os melhores para você conseguir aprender. Eles vão te dizer coisas que as pessoas mais meiguinhas, bonitinhas, não teriam coragem de dizer na sua cara. E Eminem uma vez disse uma coisa: críticas não me abalam,
Elogios não me iludem. Essa é a maturidade emocional que você tem que ter. Francamente, você não entra nesse mercado para ganhar salário mínimo. Você não entra nesse mercado para trabalhar 2 horas por dia para simplesmente poder comprar o seu café da manhã para o resto do ano. Você entra nesse mercado porque você quer ter liberdade, porque você quer entrar num restaurante sem olhar o preço de um prato no menu, porque você quer comprar uma viagem para sua mãe, para o seu pai, porque você quer aposentar os seus pais, você quer ter o prazer de chegar para sua mãe e falar: mãe, não precisa mais pegar ônibus todo dia, tá aqui a grana. É isso que as pessoas querem. As pessoas, nem aqui, nem na China, nos Estados Unidos, vão dar ouvidos a você se você não tiver resultados. Os meus pais foram assim comigo. Toda vez que o meu pai chegava em casa, por exemplo, e via que eu estava das 8 até meia-noite ali no computador fazendo alguma coisa, ele chegava do trabalho, abria a porta do meu quarto, olhava, perguntava: e aí? Tá fazendo o quê? Com aquela cara de deboche. Eu respondia: tentando ficar rico. E com a mesma cara de deboche, ele dava as costas e ia embora, dando uma expressão que dizia mais do que 1000 palavras: eu sei que isso não vai dar nada, perda de tempo. Eu entendia isso, e é por isso que eu não discutia. Eu vou discutir o que se eu não tenho resultado? Eu não podia simplesmente dizer: cara, eu vou ficar rico. Tá, seria muito bom se meu pai falasse: legal, show. Então eu não vou discutir com ele. E o ponto em que eu queria chegar é: as pessoas não vão te dar ouvidos até você ter resultados. Eu, por exemplo, passei 205 finais de semana em casa. Eu troquei a minha adolescência, festas, futebol, festas de família, baladas, para aprender, num tédio que eu sinto gosto na boca até hoje. Há dias que eu ficava na frente do computador debruçado, com as costas doendo. Não tinha cadeira de rodinha e eu ficava o dia inteiro com as costas doendo. Eu trabalhava de pé. Há vídeos meus na internet trabalhando de pé, no Natal. Eu sempre estive muito desconfortável para mudar minha situação. As pessoas às vezes estão confortáveis demais. Eu não fazia nada a não ser trabalho. Era uma obsessão frenética. Mas, cara, meu tempo é precioso. Olha a quantidade de gente que está tendo resultados. Resultados reais. Eu preciso de conseguir fazer isso acontecer. E fazer qualquer coisa que esteja no meio desse caminho é uma distração. A vida é um momento e não há futuro. Faça sempre queimar com a chama mais forte. Essa é a minha filosofia. É por uma vida extraordinária que eu me apegava quando eu comecei a fazer o que eu faço. Com essa vida extraordinária eu sabia que o preço não seria baixo, ela seria cara. Eu gosto de tudo que o dinheiro pode comprar e tudo aquilo também que ele não pode comprar. As duas coisas ao mesmo tempo. Nessa vida eu entendi que nós temos abundância extrema para todo mundo. Por isso eu não vou me contentar com pouco. Para ter aquele futuro extraordinário, onde eu possa ter a tranquilidade para pensar no momento, eu preciso trabalhar agora. E é isso que eu fiz. Eu acredito piamente que eu só tenho uma vida. É essa. Depois disso acabou. Então eu tenho que viver ao máximo. Então quando você me pergunta: Finch, você imaginava que teria tudo o que tem hoje? Eu respondo: é óbvio que sim. Claro. Para mim a maioria dessas coisas não são surpresa. Eu imaginei isso. Como eu não imaginaria que teria uma Ferrari, uma Lamborghini, uma casa, a aposentadoria dos meus pais? Se isso tivesse chegado antes de eu ter imaginado, eu estaria o quê? Despreparado, perdido. Porque uma coisa interessante acontece. Propostas que você nem sequer imaginou que poderiam cair sobre os seus pés, por você estar no momento certo, com o preparo certo, caem. E você às vezes dá saltos muito maiores do que aqueles que você tinha planejado ou anotado naquele papelzinho. Napoleão Hill disse uma vez que você tem 70 ou 80% de chances a mais de concluir alguma coisa quando você literalmente pega um papel e caneta e escreve aquilo. Não estou falando de Evernote, não estou falando de notinha no seu celular. Estou falando de escrita à mão. Porque eu tinha tudo para não seguir esse caminho.
influência dos amigos para não seguir aquele caminho, Cidade. o ceticismo dos pais, tudo. A palavra paciência, ela é sinônimo de confiança. Quando você tem paciência para fazer alguma coisa no tempo certo, você tem confiança do que você está fazendo. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só é realmente vivida olhando-se para o futuro.